aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Gente, só quero lembrar uma coisa muito importante, certo? Eu quero dizer para vocês nessa nossa primeira aula que nunca estamos longe quando estamos no coração de alguém. E vocês moram no meu coração, certo? Então, um excelente dia para todos, certo? Agora nós vamos começar a nossa aula de língua portuguesa, o nosso momento ortografia. E hoje nós vamos ver um conteúdo novo que é denotação e conotação. Primeiro, eu quero ler com vocês um verbete que foi criado por José Paulo Paes, que foi um grande poeta. Então, abra então seu livro na página 51 para lermos esse verbete juntinhos. Ele escreveu o seguinte, essa que nós vamos ler foi na editora Ática, que fica em São Paulo, no ano de 2000, tá certo? Esse verbete que diz assim, ó, dicionário. M de minhoca, cobra no jardim de infância. N, nuvem, algodão que chove. O, ovo, filho da galinha que foi mãe dela. P, pulo, esporte inventado pelos buracos. Então, depois de lermos esse verbete de José Paulo, vocês acham que esse verbete nós podemos encontrá-lo em um dicionário tradicional? Sim ou não? E por que, se você disser sim, por que é sim? Se você disser não, por que é não? Pense aí só um pouquinho. E então, gente, o que vocês acham? Pensaram aí bastante? Hein? Sim, gente, ó. Então eu quero dizer o que para vocês? Que não, tá? Esse poema não se encontra num dicionário comum, tradicional, pois o autor atribuiu uma definição criativa e engraçada. E essas palavras não são informações objetivas sobre o significado delas, certo? Agora nós iremos para a página 52. Gente, olha, esses verbetes de José Paulo Paes, eles apresentam uma linguagem que é muito comum em textos poéticos, que é a linguagem figurada, ou seja, a linguagem conotativa, certo? Que é o que o nosso assunto hoje nós vamos abordar, sobre linguagem conotativa e denotativa. Esse uso de linguagem conotativa é uma linguagem que apresenta um sentido diferente do sentido próprio das palavras, do sentido original das palavras, certo? Já a linguagem dada o nome de denotativa ou denotação é quando a linguagem é usada em sentido próprio, no sentido real da palavra, correspondendo assim o sentido que apresenta o sentido básico dessa palavra, certo? E isso nós chamamos de sentido denotativo. Já a linguagem de Paulo José é a linguagem conotativa. Agora nós vamos ver outros exemplos através de um vídeo bem simples que a tia fez para vocês entenderem melhor o que é essa linguagem denotativa e conotativa. Isso é um assunto bem interessante e vocês precisam estar atentos a isso. Então vamos ver o vídeo para vocês poderem entender melhor este assunto, tá? Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa, falar um pouquinho sobre denotação e conotação. Primeiro nós vamos falar sobre denotação, que é o uso da linguagem real, ou seja, como está no dicionário. E ao usar essa linguagem, o falante ou escritor, ele vai usar a linguagem objetiva e clara. E onde mais se usa essa linguagem? Usa-se em textos jornalísticos, dicionários, artigos científicos, entre outros. Exemplo da linguagem denotativa. Então vamos lá para alguns exemplos. Primeiro, o jantar está pronto. Segundo exemplo, terminei de ler o livro. E terceiro, muitos brasileiros estão sofrendo por causa do coronavírus.
Nestes exemplos foram usados no sentido literal, real, ou seja, como realmente significa. Quando digo o jantar está pronto, me refiro a uma refeição que é servida à noite. A mesma coisa quando digo terminei de ler o livro, ou seja, terminei de ler um conjunto de folhas em um volume que conhecemos como livro. E quando informo que os brasileiros estão sofrendo pelo coronavírus, estou falando que tem muita gente sofrendo por uma doença infecciosa causada pelo Covid-19. Então agora nós iremos falar sobre conotação, que é o uso da linguagem figurada. De acordo com nossa intenção, mudamos o sentido das palavras e usamos no sentido conotativo, que podem ter várias interpretações. E onde podemos empregar? Podemos empregá-las em textos poéticos, como José Paulo fez aí no nosso livro, letras de músicas e também conversas do nosso dia a dia. Essa linguagem nos dá liberdade para usá-la de forma criativa. Vamos então ver alguns exemplos, certo? Vamos lá. Exemplos de conotação, linguagem conotativa. Primeiro, Ana é uma flor, seu coração é de pedra, minha mãe é uma leoa. Então, podemos perceber nesses exemplos que eles estão fora do seu sentido comum, ou seja, no sentido denotativo, e sim no sentido conotativo. Não usamos essa linguagem o tempo todo, mas usamos bastante, certo? E muito no nosso dia a dia. Por exemplo, quando eu digo que Ana é uma flor, não quero dizer no sentido literal, mas sim no sentido figurado, ok? E isso também atribui, a Ana, dizendo que ela é uma pessoa meiga, linda, entre outras interpretações. E isso também serve para os demais exemplos, quando eu falo que seu coração é de pedra. É claro que ninguém tem um coração feito de rocha, mas é um sentido figurado. E quando eu falo minha mãe é uma leoa, quero dizer que ela nos defende sempre. Então, eu quero dizer o quê? Que o sentido denotativo é como está no dicionário, no sentido real, literário, e já a linguagem conotativa é o sentido figurado, de forma artística. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham compreendido direitinho estas explicações. Vamos continuar nossa aula. Então, pessoal, depois de ver essas explicações aí no vídeo, eu espero que vocês tenham entendido bastante aí através desse vídeo, todas essas explicações. Então, nós vamos responder o jogo rápido que se encontra na página 52. Nessa primeira questão, vocês vão associar as definições de acordo com o sentido da legenda e da linguagem denotativa, certo? Ou seja, como está no dicionário ou os dois, ou como José Paulo escreveu. Então, você vai ter assim, é como está no dicionário e 2 como José Paulo Paes escreveu, tá certo? Então, você vai usar a linguagem denotativa para o Paulo José e denotativa para igualzinho está no dicionário. Então, represente aí. Este jogo rápido também, que encontra aí na página 53, vocês vão responder esta segunda questão aí. Já essa segunda questão, gente, vocês podem observar aí, ela é pessoal, mas para responder essa segunda questão, você vai ter que usar a sua criatividade, certo? Faça aí, vocês vão representar de acordo com desenhos, de acordo com a criatividade de vocês. Só, gente, que por favor, não façam desenho de qualquer jeito. Será que a sua criatividade é assim de qualquer jeito, sem pintura, sem ser colorida, feia, só para se livrar? Então, você vai demonstrar como é a sua criatividade agora nessa segunda questão aí, tá? Então, responda a atividade, me envia uma foto para eu ver, para eu corrigir. É preciso enviar foto para eu corrigir, tá? Então, beijos a todos, fiquem com Deus e até daqui a pouco na correção da atividade. Tchau!